Show da manhã, a trilha entra, você já sabe que ele vai chegando. Se a trilha entra, ele entra também. Ricardo Elbert, bom dia. Muito bom dia, Robson Silva. Bom dia para você, ouvinte da Líder FM. E olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que estiver assistindo o nosso vídeo em qualquer horário. no horário que melhor lhe convier. É isso aí. Chegamos com mais um Breaking News, notícias da Breca, aqui no seu radinho. Notícias da Breca. Breaking News. Actualité Breca. Novità Breca. Título desse episódio: quando a inteligência se mostra artificial demais. As IAs da vida? As IAs da vida. Hoje vamos atrás delas. Para o seu prazer. Exatamente, especial inteligência artificial. As inteligências artificiais, Robson, estávamos falando disso agora há pouco, por isso que eu comentei contigo. Cara, que coincidência o tema que eu trouxe pro Breca de hoje tem a ver, né, com o assunto que você puxou, sem saber. Vale lembrar pro ouvinte, como nós já dissemos lá na nossa primeira edição, no comecinho agora de janeiro, essas histórias que eu trago, você não fica sabendo antes quais são, por isso que a sua reação, exatamente, deve ser espontânea, né, e daquele momento, você não fica sabendo antes. Sem nada combinado. Nada combinado, por mais que eu queira todo dia te falar, te dar algum spoiler, não posso, porque realmente eu quero a sua reação. Segurar, né, Ricardo? Exatamente. Hoje, enquanto eu estava aqui escrevendo esse texto, eu quis muito comentar contigo, mas vamos lá agora então, segurar, aqui, né? ao vivo, exatamente. Só que muitas vezes as inteligências artificiais, elas nos jogam no buraco, elas nos trazem respostas erradas, né? Uma simples pesquisa no Google sobre o que é a inteligência artificial nos traz a seguinte explicação. É um conceito amplo que recebe tantas definições quanto significados diferentes à palavra inteligência. É possível considerar algumas características básicas desses sistemas, como a necessidade de raciocínio, aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis na internet para chegar a uma conclusão, a aprendizagem, ou seja, aprender com os erros e acertos, para que no futuro possa agir de maneira mais eficaz. Mas será que aprende? É o que vamos ver. Reconhecer padrões, ou seja, tanto padrões visuais e sensoriais, como também padrões de comportamento. Mas será que segue padrões verdadeiros ou falsos? Vamos ver. A inteligência, aliás, a inferência, né, que é a capacidade de conseguir aplicar o raciocínio às situações do nosso cotidiano. Mas será que é? Aqui hoje a gente está questionando tudo, hein? Vamos ver. Uma das inteligências artificiais mais badaladas, né, do momento é o ChatGPT, muito bem, que nada mais é do que uma ferramenta de processamento de linguagem natural orientada pela tecnologia chamada de inteligência artificial, a IA, né, que possibilita conversas semelhantes às humanas com o chatbot. Ou seja, a gente entra lá, para quem o ouvinte que não está ainda familiarizado com o termo, a gente entra no chatbot, né, no chat GPT, é mais ou menos como a gente entrar numa conversa de WhatsApp, né? O WhatsApp hoje todo mundo conhece, e aí a gente faz uma pergunta para ele e ele nos dá uma resposta personalizada. Ah, mas antes já existia o Google, por que a gente não continua só com o Google? É uma boa pergunta, mas acontece que o ChatGPT, ele meio que conversa com a gente. A gente fala, chat, por favor, tanto que se você chegar lá e falar assim, olá ChatGPT, bom dia, me explica tal coisa. Ele vai te falar, olá, muito bom dia, tal coisa quer dizer isso, ou seja, ele conversa com a gente. É um pouco diferente do Google que só manda a resposta, né? As respostas, pois padrões, é. Né? Mas aí que tá, será que essa conversa, hoje a gente está desafiando aqui o chat GPT no Breca, no Notícias da Breca de hoje. Será que o chat GPT só responde ou será que ele tenta ser humano a ponto de mentir sobre o que ele fala? Vamos ver, né? Vamos ver. Se ele nos responde com riqueza de detalhes, é como se ele estivesse mesmo conversando com a gente, né? Mas assim como existem seres humanos que diante de algumas perguntas, né, que não sabem a resposta, eles inventam fatos e mentem na cara dura para manter o orgulho intacto, eu descobri que o ChatGPT também faz isso. Tem um ego, então. Ele também tem o ego, muito bem ego, elevado. Viu? Exatamente. Nas nuvens tem, cara? Nas nuvens, o ego do ChatGPT nas alturas. Todo mundo sabe o que são os ditados populares, certo? Vou trazer aqui a explicação que eu peguei no Google, tá?
ditado popular ou provérbio ou ainda adágio, né? É uma frase popular com um texto mínimo de autor desconhecido, na maioria das vezes, que é várias vezes repetido e se baseia no senso comum de um determinado meio cultural, como por exemplo, antes ele do que eu, né? Todo mundo sabe a expressão antes ele do que eu, né? Como diz aquela música do Jorge Mendes Guerra Brasil, pitanguense, né? Você é feio, pior se fosse eu. Antes você, pior se fosse eu. Você é feio, isso é problema seu. Antes você, o pior se fosse eu. Então, exatamente, é baseado nesse provérbio popular. Feita então essa introdução, aí que está, chegamos à grande questão de hoje. Robson e ouvintes da Líder FM e espectadores do vídeo. Eu inventei alguns ditados populares e perguntei para o ChatGPT o significado deles. Em vez de ser apenas honesto, né, e responder, mas isso não existe, você acabou de inventar. Ele foi além, o ChatGPT mentiu na cara dura, inventando significações e fatos para embasar a sua incapacidade de dizer que não sabe de tudo. Você fez quase uma reportagem investigativa, então. Exatamente. Eu perguntei para ele algumas coisas e detalhe que eu tentei seguir nas minhas invenções aqui, eu tentei seguir um padrão dos ditados populares, que é a rima. Aí fiquei pensando, mas o que rima com pitangui? Aí eu inventei o seguinte ditado popular: desabrocha em pitangui, estômago de sagui. Eu perguntei, ChatGPT, pode me explicar, por favor, a origem e o contexto do seguinte ditado: desabrocha em pitangui, estômago de sagui. O ditado desabrocha em pitangui, estômago de sagui, agora já estamos na resposta que ele deu. É uma expressão popular que brinca com as palavras para transmitir a ideia de algo muito difícil de acontecer. A explicação: o ditado sugere que a ocorrência de algo é tão rara quanto o desabrochar de flores em Pitangui, uma localidade que geralmente não está diferentemente relacionada ao significado desse ditado ou à digestão no estômago de um sagui, que é um pequeno primata encontrado em algumas regiões do Brasil. A ideia desse ditado popular é enfatizar a raridade ou a dificuldade de um evento. Que coisa. Loucura, hein? Que coisa, ele inventou o significado e a contextualização teórica, né? Teórica. Ou seja, opinando de forma errada, né? Uma investigação quase policial aí que você fez com o ChatGPT. ChatGPT, você mentiu na cara dura, seu menino. Você lembra que agora há pouco, Robson, eu te perguntei se você nasceu em Pará de Minas, né? Queria saber. Sim. Justamente porque eu estava aqui perguntando para o ChatGPT. Eu inventei aqui um ditado popular citando Pitangui, porque nós estamos em Pitangui, né? Fazendo a nossa transmissão, a Líder FM aqui de Pitangui. Quis fazer essa localização né, daqui. Mas aí, até mesmo em sua homenagem, eu perguntei: ChatGPT, por favor, pode me explicar o significado do seguinte provérbio popular: se nasce em Pará de Minas, é imã de meninas. E o que ele respondeu, hein? Ele respondeu: o ditado popular se nasce em Pará de Minas é um imã de meninas é uma expressão popular que faz uma brincadeira com a palavra e é específica de uma região do Brasil. Em geral, ditados populares podem variar, e ele explica, né? E ter diferentes interpretações, mas essa expressão sugere uma espécie de superstição ou crença de que se uma pessoa nasce na cidade de Pará de Minas, ela teria uma atração irresistível por meninas, para as meninas, né? Essa afirmação não tem uma base lógica ou científica, obrigado por avisar, claro, né? Foi inventada agora. Mas muitas vezes ditados populares são criados para expressar de uma maneira humorística ou pitoresca, ainda segundo o ChatGPT, uma ideia ou expressão característica associada a uma determinada localidade. No caso, a expressão parece ter o objetivo de brincar com as crenças populares sobre nascimentos em certos lugares, no caso Pará de Minas, e suas supostas influências sobre características pessoais. Ou seja, nada a ver, né? Nada a ver. Pois é, mas eu acho que quis dar uma resposta genérica, assim, tentando se explicar, mas, como se diz, foi inventado na hora. Foi inventado agora, pois é. Aí eu quis fazer aqui uma brincadeira um pouco mais porcalhona com o ChatGPT. Falei: ChatGPT, então me explique agora o significado da expressão: se cagas no rio, vida por um fio.
E não teve existe. resposta? Inventei na hora. Claro que teve. O ChatGPT. Tem resposta pra tudo, né? Tem resposta pra tudo. Ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso. A ferramenta é orgulhosa. Ela não diz, isso não existe. Isso aí é bobo demais pra existir. Isso só pode ter sido coisa da sua cabeça. Não. Ele vai... Olha só, esse ditado popular, se cagas no rio, vida por um fio, tem um tom mais direto e serve como um alerta sobre a importância de não poluir os rios. A expressão transmite a ideia de que as ações humanas, como despejar resíduos no rio, podem ter consequências sérias para a qualidade da água e, por extensão, para a saúde e a vida. Ele continua. A frase destaca a ligação entre a ação de poluir o rio, cagar nesse contexto, de usado de forma coloquial para refletir o descarte de resíduos, né, humanos, e as possíveis consequências graves representadas pela expressão vida por um fio. Isso sugere que a poluição de rios pode ameaçar não apenas o ambiente aquático, mas também a vida humana e a saúde em geral. Pois é. O resumo que a gente tira é que não se pode confiar totalmente no ChatGPT, né? Exatamente, não dá. Mas ganhamos uma coisa com isso, olha só. Ganhamos novos ditados populares. Ainda não existiam, mas segundo o ChatGPT, já existe então a expressão... Como é que é? Deixa eu voltar aqui. Que eu e como que a inteligência ela é mutativa, isso aí com certeza vai ficar registrado. Sim. Se alguém buscar, já vão falar que existiu, né? Aí, ó, já existe a expressão. Se cagas no rio, vida por um fio. Já existe, não. Foi inventado por mim. Inventei agora aqui em Pitangui, na Líder FM. E o Ricardo foi autor, então, desses ditos populares. Por fim, tá famoso, deixei por fim aqui, hein? Eu quis brincar. Você estava dizendo há pouco no seu programa aqui, para quem não tiver esse contexto, pegou, ou para quem sintonizou o rádio agora, ou para quem tá vendo o vídeo, você estreou hoje aqui no seu programa, no show da manhã, a palavra do dia. Isso, né? isso. E a palavra do dia é... Continuação. Exatamente, eu ouvi você dizendo isso, e aí eu inventei o seguinte ditado popular e perguntei pro ChatGPT o significado. Eu perguntei, ChatGPT, me diga por favor qual é o significado do seguinte ditado popular. Se a palavra é... Como é que é? Peraí, deixa eu ver aqui... Assim, se a palavra é continuação, precisa continuar o anão. Loucura, não né? faz sentido Coisa nenhum, eu só quis né? Exato, aleatório, eu só quis rimar continuação com anão. Aí significa a resposta do ChatGPT. Pois bem, senhor Ricardo, a expressão se a palavra é continuação, precisa continuar o anão, não é amplamente conhecida. É claro que não, inventei agora e te perguntei. Pronto. Mas pode ser específica de uma determinada região ou contexto cultural. No entanto, analisando literalmente, a frase parece ter um teor de brincadeira ou trocadilho. O uso da palavra continuação sugere a ideia de dar continuidade a algo, enquanto a parte precisa continuar o anão pode ser uma combinação de palavras destinada a criar um jogo de palavras ou a confundir, não tendo um significado literal e óbvio. E ainda dá aquele contexto, né? Ditados populares e expressões regionais muitas vezes têm origens locais ou são derivadas de tradições específicas, o que pode tornar difícil interpretar sem conhecer o contexto cultural mais amplo. Lembrando que essa é a resposta do ChatGPT. A explicação que ele dá até convém, né? Exatamente. Mas a afirmação de que existe, assim, fica meio louco, né? Ele mesmo diz, abre aspas pro que o próprio ChatGPT disse aqui na resposta, pode tornar difícil interpretar sem conhecer o contexto cultural mais amplo. Mas ele se contradiz, porque, né, ele entra aí num loop, porque ele mesmo, ao invés de dizer que isso não existe, ele dá uma informação errada. Isso. Sobre um ditado popular e expressões que eu nada mais fiz do que inventei na hora. Bom, como eu disse, as explicações até são válidas, mas a afirmação de que existe e a explicação dessa afirmação é meio louco, né? Demais. Ou seja, eu acho que a lição que a gente pode tirar disso é a seguinte: nós já temos fake news demais criadas por humanos, pessoas de verdade, né, que mentem na internet o tempo todo. Não precisamos de mais ferramentas assim. Exato, para isso não precisamos de mais ferramentas que mintam para nós, né? E também assim, tem muita gente hoje em dia que leva tudo que... Isso é uma lição, espero que você ouvinte é válido. esteja aprendendo uma lição aqui, porque muita gente está levando ao pé da letra o que o ChatGPT responde. Não, se eu perguntei ali tal coisa, ele respondeu é porque é verdade. Não tome
Não necessariamente. Tome a resposta como não uma tome verdade isso absoluta. como verdade né? absoluta. E a minha grande preocupação é a seguinte: se, por exemplo, alguém fizer uma matéria, sei lá, explicando a origem dessas expressões que eu citei, vai colocar a resposta do ChatGPT como resposta original, resposta verdadeira e verídica, né? Crível disso. E não foi inventada agora, como eu mostrei. Sim, e mais que engraçado, vamos dizer assim, é preocupante também, porque é o que se diz, está dando uma resposta daquilo que não existe. É uma fake news, né? Totalmente. É uma notícia falsa. Exatamente. E agora fica aí o desafio para o nosso ouvinte, para o nosso público da internet também, desafiar o ChatGPT. Entra lá e o que significa tal coisa? Inventa. Você vai inventando até ver se você consegue chegar ao momento, mas eu acho que não vai acontecer o momento de a máquina te dizer, peraí, isso aí não existe, isso aí é bobo demais. Não é? Isso aí só pode ter sido obra da sua cabeça. Question fake, na verdade, é uma questão falsa que ele tá... Total. Né? Tá dizendo que é verdade, Olha, isso tem uma contextualização na cidade de Pitangui. Isso significa que em Pará de Minas, em Minas Gerais, tal coisa quer dizer isso. Uma expressão vinda de lá, e não é, gente. Foi tudo inventado aqui, agora, por mim. É lógico que, né, ao ponto de vista da inteligência artificial, é uma aprimoração que vai acontecendo ao longo do tempo. Ele vai absorvendo as informações, e assim como se disse no início, a explicação sobre a inteligência artificial, ela vai mudando ao tempo, ela vai aprendendo automaticamente, mas se dizer e afirmar que existe tal frase, tal dito popular, daí se tira outras bases também, né? De outras questões, de outras perguntas. Por exemplo, poderia estar fazendo lá uma pergunta sobre uma questão de saúde. Estou com sintoma tal. O que deveria ser isso? Você vai ter um diagnóstico que não é verdadeiro. Pois. E se a pessoa tomar aquilo para si como verdade, a pessoa vai ficar extremamente preocupada, depressiva, achando que está tendo uma doença, enfim. Bem lembrado, né? Que não existe. Pois é, e... uma patologia, né? A palavra seria essa. A pessoa vai tomar para si uma patologia que, na verdade, não é. Nem verdade. seja, Agora né? imagina se a pessoa... Importante isso. Se a pessoa, a partir disso, excelente reflexão que você trouxe, Robson, porque aí se a pessoa toma um remédio ou adota determinada... E tem a questão da atitude também, você acabou de falar aí. Se a pessoa decide tomar alguma coisa e que acaba prejudicando a ela... Em cima da mesmo. resposta, exatamente, né? Porque antes dessa tecnologia ser popular, já tinha aquela coisa assim, gente... Não pesquisa no Google porque, é claro, realmente, se você tá, que nem você falou, uma coisinha besta, sei lá, uma irritação nos olhos, você joga no Google olho irritado ao acordar o que é. Você vai ter um monte de coisas, inclusive vai ter algum conteúdo dizendo que você pode estar com câncer nas vistas, coisas absurdas. Sim. Que você precisa de transplante, que você vai ficar cego e tal. Usar tal colírio para tal. Ou usar tal colírio, ou usar tal componente químico e tal, que depois vai te fazer mal, prejudicar as suas vistas. Quando você chegar num oftalmologista para ver, pode ser tarde. Você pode ter prejudicado a sua própria visão seguindo isso. Então, o ChatGPT é a mesma coisa. Não pense que porque o ChatGPT te responde como se fosse um amigo te respondendo, porque tem isso, né? Se você diz, olá, tenha um bom dia, chat, ele vai, olá, muito obrigado, bom dia pra você também. Tem esse lado encantador, né? Exatamente. Essa conquista do chat. Sim, ele te produz respostas como se fosse alguém conversando contigo. Então, personalizadas, né? Personalizadas, então não se deixe enganar. Não deixe se parece tanto com a verdade, não se deixe enganar, né, por isso. Nem sempre é verdade, fica aí um alerta para você. Importantíssimo, aliás, chega a ser esse quadro hoje uma reportagem de ajuda mesmo. Claro, pode ser também, claro, que pode ser interpretado assim, dessa forma, sem dúvida. Por causa que, né, pelas questões que a gente já trouxe aqui. Mas é isso aí então, né, Ricardo? ChatGPT, não confie totalmente. Uma vez que toda resposta, vamos lembrar, é fomentada por perguntas, questões e também opiniões de outras pessoas. Então, que não necessariamente é verdade. A mentira existe desde os primórdios da humanidade, né? Desde os primórdios até hoje em dia. O homem ainda faz o que o macaco fazia. Pois é, exato. Distância. Então... Simbora, né, Boa, cara? né? Simbora. Então é isso, gente. Cuidado aí. A inteligência pode ser artificial demais. Não dê continuação a essas questões. A gente segue então para a nossa trilha final para convidar aqui a galera
como sempre, nas redes sociais. É isso. Agora o Notícias da Breca terminando no radinho, mas continuando na internet. Temos o nosso blog, as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads, Twitter, o X, né? Estamos nas principais redes, todas elas. E no YouTube o vídeo é colocado na íntegra lá, e tanto no Instagram como no TikTok estão lá alguns cortes dos nossos vídeos, e com certeza esse vídeo de hoje também estará lá para ser visto e revisto depois. Se você achou que valeu esse alerta que fizemos hoje aqui sobre os perigos, né, os riscos de confiar demais na inteligência artificial, pega o link e manda para alguém, compartilha para passar adiante essa lição, né, esse alerta. Isso. E uma coisa sobre uma reflexão, que tem e não tem nada a ver, tem e não tem ao mesmo tempo a ver com a questão. É o seguinte, eu ouvi uma frase muito importante outro dia falando: a inteligência artificial vai substituir o ser humano, principalmente nos meios de comunicação? E a resposta que eu ouvi e vi no documentário foi o seguinte: enquanto um ser humano necessitar comunicar com outro ser humano, haverá sim, né, implicitamente a comunicação. Então, sim, o ser humano necessita, ou seja, resumindo, a maior atração do ser humano para o ser humano é o outro ser humano. Exato, né? Sim. A maior atração para o outro ser humano é o ser humano. O ser humano sempre vai precisar de outro para poder se divertir, para poder se comunicar, para poder falar, desabafar, enfim. E até lá, acho que isso vai se prolongar por milhares de anos, até quando a inteligência irá substituir isso. Até então, acho que vai ser difícil, né? É praticamente impossível, justamente pelo fator humano, né? Que é o que diferencia. Aliás, isso gera a seguinte reflexão. Muita gente dizia, quando a TV surgiu, lá nos primórdios, que o rádio ia acabar. O rádio não acabou. Depois da TV... né? Exatamente, só fortaleceu. Depois da TV veio o que? A internet. Aí disseram a mesma coisa, inclusive, da TV. O rádio vai acabar, a TV vai acabar. Não acabou, reforçou. O rádio e a TV passaram a ter mais audiência na internet. A mesma coisa foi dita do jornal impresso. Acontece que o papel em si, como suporte, o papel é só papel. O papel muda a forma é uma questão ambiente, exatamente, é uma questão de meio ambiental, né? Então, assim, se o jornal de papel deu uma reduzida grande, a tendência é que reduza mais, não significa que as pessoas não estão consumindo o jornal, estão na internet. Os sites dos grandes jornais estão tendo audiência, todo mundo quer ver, inclusive a internet só aumenta a audiência desses veículos, né? A fita cassete não acabou, passou pro... aliás, a fita cassete acabou. Passou pro DVD, o DVD se finalizou também, mas o filme continua. Exatamente, continua na internet. No então, streaming. assim, o suporte é apenas o suporte, assim como a internet também é apenas um suporte hoje. A arte em si vai... Exato, o que importa é o conteúdo, o que importa é o fator humano, é que nem você falou. Então, assim, diante de tudo isso, hoje, por exemplo, no fator musical, as pessoas podem encher os celulares, pode usar o Spotify, por exemplo, para ouvir música e não precisar ouvir música no rádio, mas as pessoas ainda sintonizam o rádio, ainda conectam a rádio online. A gente vê isso aqui com o nosso número de audiência online, que é muito grande. As pessoas fazem isso pelo fator humano, para nos ouvir, e é aí que faz a diferença, né? E para se comunicar, porque quando a pessoa participa e vê a gente falando dela, vê a gente retribuindo uma mensagem que ela enviou, é o fator humano que está entrando na tecnologia, né? O ChatGPT não tem isso, é o que nos diferencia. Notícias da Breca. Breca News. Actualité Breca. Novità Breca.